Minas Urgente. Oferecimento. Azulin é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Em busca de uma explicação, morte de universitária que passou mal dentro de um ônibus de Uberlândia está sendo investigada. A suspeita é omissão de socorro. Ao chegar na UAI, foi procurada a equipe de suporte da unidade para prestar o socorro e eles simplesmente alegaram que não podia prestar o socorro porque ela tinha que estar dentro da unidade. Na sequência, o nosso enfermeiro, junto com o nosso maqueiro, eles foram até o ônibus, fizeram o resgate, levaram para dentro da unidade e o socorro de parada foi prestado. Socorro para o socorrista. A ambulância sofre acidente com mãe e filho dentro. Dengue sem freio. O Brasil bate recorde de casos de dengue. Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de doentes. Depois de 3 meses de angústia, o alívio. Uma menina de Uberaba que estava desaparecida no sul de Minas se reencontrou com o pai. Que a justiça seja feita, né? Que elas possam pagar aí pelo crime que fez, isso é uma violação de direitos. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 9 de abril e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Claro, chegamos com muita informação para você. Antes, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Seguimos juntos com muita informação até 1h50 da tarde aqui no nosso Minas Urgente, que eu não me canso de falar, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha o BandZap liberado no alto da tela em vermelhinho, aí você vai comentar os assuntos de hoje. Fique à vontade, tá certo? Mandar as suas críticas, os seus flagrantes, as suas denúncias. Eu faço questão da sua participação, combinado? No YouTube a gente está ao vivo também. Daqui a pouco vai para o compromisso, vai assistindo aí no seu celular o nosso programa ou rever as reportagens a hora que você quiser. Também nas redes sociais tem Band Triângulo, @Band Triângulo, Instagram e Facebook com todas as notícias para você. Minhas redes sociais também à sua disposição, é um prazer tê-los online, tá certo? Nosso programa de hoje, toda terça-feira, a gente sempre fala dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. BandZap já liberado, tá? Você manda o seu nome, a cidade onde você está participando e a sua pergunta, a sua dúvida, algum problema no trabalho, um contrato que não foi cumprido, um produto que você comprou e não resolveu, a aposentadoria, manda pergunta para cá, nosso advogado responde para você daqui a pouquinho, tá bom? Começa o Minas de hoje com esse flagrante, vou colocar na tela para você, água tratada jorrando no meio da rua. Olha isso, gente, e muita água. Por quê, Bagnetti? Porque o hidrômetro foi furtado. Isso de ontem para hoje, cruzamento das avenidas João Pinheiro com Rua Rio de Janeiro, no bairro Brasil, aqui em Uberlândia. Olha só, você vê, naturalmente, existe uma gradinha de proteção fechada com um cadeado, mas a bandidagem não está nem aí, não toma nem conhecimento. Parece que vai lá e dá uma mordida no cadeado, baixa aí então a gradinha e leva o hidrômetro e deixa a água indo pelo ralo abaixo. O morador proprietário entrou em contato com o DEMAI, isso cerca de 11 horas da noite, né? Agora pela manhã, aí então na primeira hora de serviço, o problema foi resolvido, o DEMAI esteve no local, a água não está mais vazando. Mas é importante a gente mostrar para você, né, essa quantidade de furtos. E recentemente falamos dos furtos de relógio, falamos o furto na rede elétrica, não é verdade? Agora aí o hidrômetro. Tá difícil a situação, né? Vem comigo porque aqui você também é um repórter. Olha a situação dessa calçada que o Edson mandou pra gente, tá? Ela fica ali próximo ao córrego do Óleo, aqui em Uberlândia. Ele disse que além do mato alto, que você vai ver aí, os bueiros estão sem tampa. E a calçada está toda cheia de imperfeições, né? Quem tem dificuldade aí, então, de locomoção, passa um perrengue danado. Olha aí, o mato tomou conta da calçada. Quer dizer, nem existe calçada mais, né? Muitos terrenos vagos aí, então, nas laterais e o coitado do pedestre é que sofre as consequências. Nós mandamos o vídeo, então,
para a Secretaria de Serviços Urbanos, diz que se comprometeu com a gente que vai mandar uma equipe no local, tá? Reforça que os proprietários, o dono do terreno, é que devem fazer aí a limpeza dos terrenos. E olha só, hein? E se não fizer, vai ter que arcar com as consequências. Tá aí até a plaquinha, ó, Carolina Machado, no Shopping Park, bem ao lado ali então dos condomínios de apartamentos. É uma região muito movimentada e aí o pedestre tem que se arriscar caminhando pelo meio da rua. Alô, Edson, peço que acompanhe aí, vamos aguardar. A Secretaria de Serviços Urbanos se comprometeu com a gente em resolver a situação, tá certo? Enquanto isso, né, esse mato alto que a gente tem mostrado por aí, o lixo por aí, o Brasil bateu o recorde de casos de dengue, gente. O estado de Minas Gerais é o terceiro com mais casos em todo o Brasil. É o terceiro estado com o maior número de doentes. Situação complicadíssima. Vamos atualizar esses números da dengue com o Gustavo Galvão, que está ao vivo conosco. Boa tarde para você, Galvão. Galvão não me ouve. Vamos restabelecer a comunicação aqui, então, para que ele possa trazer essas informações. Brasil, de novo, batendo recorde aí, então, no caso de dengue, né? E o estado de Minas Gerais no topo aí, ó. O estado de Minas Gerais está aí, então, no pódio, em terceiro lugar, entre os 3 estados com o maior número de casos da doença, maior quantidade de doentes e, consequentemente, também, né, atendimentos aí estrangulados, a quantidade de pessoas precisando de atendimento e o pior de tudo, as mortes. Gustavo, ok? Então vamos agora com ele então para atualizar esses números. Boa tarde, Gustavo. Ei, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma excelente terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente. E o estado aqui de Minas Gerais, ele não só é o terceiro maior em números de dengue, registrados positivos para dengue no Brasil, como também, ao mesmo tempo, registrou os 4 tipos de dengue existentes. O Ministério da Saúde, então, ele monitorou esses 4 tipos e confirmou que a dengue tipo 1 é a mais frequente, não só em Minas Gerais, como em todo o país, e está presente em todas as unidades da Federação do Brasil. E um dado interessante, senhor Ricardo, é que que ao longo da vida, uma pessoa ela pode contrair o vírus da dengue até 4 vezes. E isso ocorre porque ela pode ser infectada com esses 4 tipos diferentes da dengue. E após a remissão da doença, ela passa a ter uma imunidade para aquele determinado tipo de dengue que ela contraiu. Um dado muito interessante para ser observado. E até o fim desta manhã, conforme apurado pela nossa competente equipe de produção, o estado tinha 179 mortes confirmadas e 627 em investigação. O município aqui de Uberlândia tem 4 mortes confirmadas e 14 de investigação. Araxá, que também fica na nossa área de cobertura, tem 1 morte confirmada e outras 11 no processo de apuração. Patos de Minas, 2 mortes, 3 em investigação. Araguari, também 2 mortes e 2 em investigação. Uberaba, até o momento, sem nenhuma morte confirmada e 5 em investigação. Esses dados, Bagnetti, provêm do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. Eu vou mencionar aqui pela milionésima vez que não adianta as prefeituras desses municípios empenharem N esforços se o cidadão não cuida do próprio quintal, não toma as medidas profiláticas necessárias para tentar conter pelo menos um pouco o avanço dessa doença que não está perdoando nada. Ricardo Bagnetti, de volta. Os números são assustadores, Galvão. Você trouxe aí, né, um breve relato aqui da nossa região e a tendência é aumentar. Agora, de nada adianta, né, o poder público aí se mobilizar para fazer a limpeza se as pessoas não limpam os próprios quintais. Aí você limpa o seu quintal, mas o vizinho, o dono do terreno abandonado não toma providência e está todo mundo à mercê desse mosquito. A vacina contra a dengue já chegou em Minas Gerais, mas não tem para todo mundo. Uberaba já começou a vacinar, Uberlândia está fazendo um cadastro, porque também não tem vacina para todo mundo e vai começar no público infantil. Então, para onde a gente vai correr? E falo mais, a chuva
né, deve continuar. A chegada de massa de ar quente, aí os termômetros devem oscilar, temperaturas mais altas e, claro, a chuva pode acompanhar. Carlos Vilela que traz essa previsão para a gente nessa terça-feira nublada, né, Vilela? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado. Minas está desse jeitinho que você acabou de dizer, oscilando. E assim vai ser até o final de semana. Deu uma guinada de leve ontem, um solão danado, um calorão, nublou, mas a água foi só no máximo uma garoinha aqui, uma ali, principalmente aqui em Uberlândia. Hoje o tempo também amanheceu desse padrão aqui, ó, nublado, mas nublado total. Temperatura mudou um pouquinho, hoje deve cair bastante em Uberlândia, não passa dos 28, a mínima já foi 21 na madrugada. E eu não diria que chove a qualquer hora não, já tá com aquele pinguço ali, pinguço aqui, foi assim a manhã toda, mas deve sim chover no decorrer da tarde e também à noite em Uberlândia. Uberaba segue a mesma condição de clima, o sol aparece, mas tem previsão até de pancada de chuva em Uberaba. O calor insiste um pouquinho, 32 a máxima, e não deve passar em sem chuva na capital do Zebu. Todo o Alto Paranaíba também tem previsão de chuva. Chuva fina, chuva passageira, em Patos deve cair dessa forma, assim como também a temperatura deve cair em Patos de Minas, máxima de 29 graus. Já Araxá, a temperatura cai até bastante, fez 20 graus na madrugada e não deve passar dos 27 hoje. O que também não deve passar de liso é a chuva na terra de Dona Beija, deve ser chuva rápida também. Já no noroeste do estado, o calor ainda não cedeu, hoje o Unaí tem sol, tem máxima de 32 graus, Vazante também tem sol e tem calor e a chuva não deve passar por perto daquela região do noroeste. Fechando o nosso giro da previsão, tem o Pontal, que também traz mudança de clima. A chuva insiste também no Pontal, em alguns pontos, chuva rápida, mas vai cair água em Santa Vitória, vai cair a temperatura também para 32, assim como também na capital do calor, Ituiutaba, deve chover. E o que explica essa condição climática de momento, essa mudança, alguns lugares mais frio, alguns lugares mais quente, alguns lugares a chuva já está dando tchau e em outros lugares tem água para cair. Com a palavra, a climatologista Alcione Wagner. Nesta semana, uma massa de ar quente e seca está sobre a região e deve predominar o calor, a baixa nebulosidade, temperatura máxima acima de 30 graus e reduzir bem a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e irregulares pela região. Se ocorrerem, vai ser de forma não significativa, não terá volume acima de 10 milímetros. Mas as temperaturas devem ficar mais agradáveis na sexta-feira e no final de semana. Obrigado ao nosso especialista, ao Carlos Vilela, aí trazendo as informações. A temperatura oscilando, o clima com essas oscilações, mas a chuva sempre presente. E aí a gente remete ao problema da dengue. Tem que tomar cuidado, minha gente. De economia, você gosta? Então é de economia que nós vamos falar, porque estão chegando, gente, as ofertas da terça e quarta sacolão do Supermax. E olha, vou dizer uma coisa para você, hein? Ofertas boas assim, só vendo para acreditar. Duvida? Então, de olho na tela, fruta e verdura direto da horta que você quer, então tem repolho verde, abacate e banana nanica por apenas R$ 2,99 o quilo. Tem também batata, laranja pera rio e mamão formosa, só R$ 3,99 o quilo. Tem ainda, olha só, chegando na sua tela, maçã, pacote de 1 quilo e uva vermelha, bandeja com 500 gramas, R$ 6,99. Quer preparar uma deliciosa carne de panela? Então ouve só, tem a 100 por apenas R$ 19,99 o quilo, gente. E para fechar, para adoçar a sua economia, açúcar cristal Delta 5 quilos, só R$ 15,48. Gente, só oferta top demais da conta. E o melhor de tudo, hein? Que ofertas como essas você encontra em todas as lojas Supermax, tá? E sempre tem uma aí pertinho de você. Então, bora aproveitar, Supermax Economia pertinho de você. Aproveita a dia que terminou o nosso Minas Urgente, corre lá para o Supermax, tá bom? Os campi dos Institutos Federais do Triângulo Mineiro de Uberlândia, Paracatu, Patrocínio, Ituiutaba e Uberaba estão em greve. Os servidores reivindicam recomposição salarial de 22,71% a 34,32%, mais reestruturação das carreiras, revogação de todas as normas para a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro, além de recomposição do orçamento e o reajuste imediato
do auxílio e bolsas dos estudantes. Segundo o balanço da categoria, cerca de 75% dos servidores aderiram ao movimento. A greve é por tempo indeterminado e as eventuais alterações no calendário acadêmico serão discutidas posteriormente. Está aí, então, mais uma greve da educação, profissionais pedindo aí, então, para serem devidamente, né, reconhecidos o seu trabalho, reconhecidos aí o seu esforço, né, e nessa queda de braço, agora com o governo federal, muitos alunos fora de sala de aula. Tá bom? Ainda falando com os estudantes, foi divulgada a lista de candidatos aprovados na segunda chamada do SISU. Agora você tem até às 4 da tarde do dia 10 de abril, ou seja, amanhã, para solicitar as matrículas nas universidades públicas. Vale lembrar que na UFO, o início das aulas, para quem está nesse processo, é no dia 20 de maio. A lista está disponível no site portal.prograde.ufo.br. Tá bom? E olha só, depois de 3 meses de angústia, o alívio. Uma menininha de Uberaba que estava desaparecida, estava lá no sul de Minas, reencontrou com o pai. E a gente mostra para você. O Tiago chegou em Uberaba com a filha Sofia hoje pela manhã. Após ficar 3 meses sem contato com ela, agora é só alegria. Muita emoção, né, cara? Muita emoção, muita alegria. Ela, inicialmente, assim, bem abatida, né, assim, tristinha um pouco, até chegou a chorar um pouquinho, mas entendeu a situação, né, viu a minha presença ali, a gente se abraçou muito. A menina estava desaparecida desde dezembro do ano passado, quando foi levada pela mãe e a avó materna para um local até então desconhecido. O pai procurou a Polícia Civil e uma investigação foi iniciada. O caso foi divulgado pela Band Triângulo e, devido à repercussão, a menina foi encontrada a mais de 500 quilômetros de Uberaba. Ela não está mais abatida, acho que ela chegando em Uberaba, o rostinho dela, para mim, é a melhor coisa. O trabalho é gratificante, Juliana. Graças às redes sociais, à TV, a gente agradece muito. Você foi um dos primeiros a colocar a matéria no ar, a gente agradece. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil e o pai espera que a mãe e a avó sejam punidas. De fato, elas estão sendo investigadas por um crime, que é o abandono intelectual, né, por ter deixado a menina sem escola todo esse tempo. Mas vamos ver se às vezes há alguma outra situação criminosa que nós vamos trazer aos autos e responsabilizá-los. Que a justiça seja feita, né? Que elas possam pagar aí pelo crime que fez, isso é uma violação de direitos. Minha filha estava dentro de uma barraca, ali sem escola. Minha filha mesmo disse que viu cobras lá, né? Existem animais lá perigosos. Então foi por Deus que não aconteceu nada com minha filha. É um caso que a gente está acompanhando desde o início, né, mostrando o desespero do pai, a partir do momento que a filha foi levada pela ex-companheira e pela mãe da ex-companheira, né, e o caso foi parar na polícia, as condições que a criança estava sendo criada lá, e a gente volta a repetir, né, os casais não são obrigados a viverem juntos para sempre, mas os filhos são para sempre, e você tem que ter uma convivência harmoniosa aí para que, principalmente pensando na saúde mental dessa criança, independentemente dos pais estarem juntos ou não. Com essas imagens felizes, nós vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho tem Advogado do Povo, eu volto já. Como usar a essência concentrada Casa Flor? É fácil, viu? Escolha o cheiro que você mais se identifica. Pega essa dica, use o lavanda de Provence Casa Flor no seu quarto. 8 gotinhas em 1 litro de água e um pano úmido. Passou, cheirou! Uma fragrância calmante e aconchegante. Cria uma atmosfera mais tranquila na hora de dormir. É corpo e mente em sintonia. E perfuma por muito mais tempo. É Casa Flor. Todo mundo sabe que amor não se mede, mas se ouve. Já imaginou a alegria de sua mãe ao ouvir sua voz? Então não perca tempo, passe na Clarivox e retribua quem sempre te ouviu. Compre aparelhos auditivos e ganhe sua idade em desconto. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você desfrutar cada momento. Consulte condições.
Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no Minas Urgente, nosso quadro Advogado do Povo. Doutor Leandro Souza, gentilmente mais uma vez nos atendendo. Doutor, tudo bem? Olá, Bagnete, tudo bem? Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Obrigado, doutor, prazer em recebê-lo. Vamos começar muitas perguntas, o pessoal de casa participando, Band Zap no alto da tela, manda o nome e a cidade que está nos acompanhando, a gente faz questão da sua participação. Vamos começar com a pergunta do Odair, doutor. Ele conta o seguinte: a empresa fez o acerto com ele com o salário antigo, isso agora, dia 28/3/2024. Ele reclamou, falaram que iriam repor a diferença, mas até o exato momento não fizeram essa reposição da diferença e nem liberaram as folhas do FGTS e a chave, lembrando que o prazo para o acerto dele é dia 30, foi dia 30/3. Está normal esse atraso, doutor? Não, não está normal. A empresa ela tem o prazo de 10 dias para poder quitar as verbas rescisórias. E este prazo é contado do último dia da prestação de serviços do empregado, seja o aviso indenizado, seja o aviso cumprido. Havendo essa irregularidade, nasce para o empregado o direito à multa do artigo 477 da CLT, que corresponde ao valor de uma remuneração. Ou seja, o empregado tem direito às diferenças, tem direito ao FGTS e, se dispensado sem justa causa, também de ingresso ao seguro de desemprego. No caso específico, se a empresa não cumprir, tem que levar para apreciação do Poder Judiciário. Doutor, quem está conosco é o José Roberto, ele conta que tem 66 anos, mas só contribuiu 8 anos com a Previdência. Como conseguir a minha aposentadoria? José Roberto lembra que ele é autônomo. José Roberto, a aposentadoria você não vai conseguir, porque a aposentadoria ela decorre de contribuições e a nossa legislação ela é clara, no sentido de ter no mínimo 15 contribuições. E essas 15 contribuições, com a nova reforma, ela poderá chegar a 20 contribuições para você aposentar no mínimo por idade, alcançando a idade mínima para homem, que é 65 anos. Agora, caso você tenha sido rural, aí muda toda a história, porque o ruralista deve comprovar atividade dentro desse tipo de atuação. Comprovando essa atividade, aí o caso da contribuição será mitigado. Mas sendo autônomo e contribuinte urbano, neste momento, eu entendo que você não tem direito à aposentadoria. Você deverá pelo menos ter 15 anos de contribuições. Doutora Giane de Uberaba está conosco aqui, ela quer saber se quando se trata de uma conta salário, o juiz pode pedir o bloqueio dessa conta? Ela diz que o motivo do bloqueio seria um empréstimo bancário. Vamos lá. O bloqueio pode acontecer em qualquer conta. Agora, cabe àquele que teve a sua conta bloqueada alegar dentre uma das teses de impenhorabilidade. E o salário é impenhorável, isso está expresso na nossa lei. Ou seja, deve ser comprovado nos autos, primeiro, trata-se de uma conta salário, segundo, que o valor ali depositado decorre de salário. Sendo assim, o juiz vai efetuar o desbloqueio. Mas no primeiro momento, toda e qualquer conta ela é bloqueada. Quando se fala bloqueada, o dinheiro não é retirado do patrimônio do devedor e transferido para o credor. É apenas um bloqueio cautelar. Mas havendo prova e manifestação daquele que foi surpreendido com essa triste notícia, pode se manifestar nos autos, demonstrar com provas e aí será desbloqueado e a cobrança será efetuada por outros meios. Doutor, quem participa com a gente é o Cláudio lá de Uberaba, um abraço para o Cláudio. Ele conta o seguinte: o síndico do prédio que eu moro está usando o funcionário do prédio para serviços pessoais. Ele é fichado como funcionário do prédio. São os condôminos que pagam o salário dele. Como proceder numa situação como essa? O Cláudio completa aqui que algumas vezes, inclusive, o funcionário fica ausente durante todo o período. Absurdo, absurdo. Primeiro, notificar o síndico com a assinatura dos demais condôminos e o síndico vai ter que arcar com essas diferenças. Ele terá que ressarcir o condomínio desse prejuízo. Isso na esfera extrajudicial. Na esfera judicial, pode haver até a destituição do síndico, ou seja, vai cair o direito de ser síndico em razão de uma conduta ilícita. Isso, de fato, não pode.
Primeiro, em se tratando de você se valer de um funcionário do condomínio no seu horário de trabalho. Logo, ele está à disposição do condomínio e de qualquer outro particular, não há que se falar. Agora, se este prestador de serviços está realizando serviço na casa do síndico fora do horário de trabalho e sendo remunerado à parte, aí eu não vejo qualquer problema. Mas se ficar caracterizado que está havendo um desvio de finalidade, aí sim, esse síndico pode ter sérios problemas com a justiça. Doutor, quem está conosco aqui é o Lázaro, aqui da cidade de Uberlândia. Ele conta que é prestador de serviço para uma logística. O automóvel que ele trabalha é da empresa, só que toda vez que estraga, ele paga o conserto. Ele quer saber se isso está correto. E aí ele complementa, se podem descontar o produto mesmo que for entregue. Eu não entendi essa segunda parte aqui do Lázaro, mas, enfim, a questão do carro... Só veja se coloca que se ele é empregado ou se ele é um autônomo, se ele é um prestador de serviço autônomo. Lázaro, ele disse, o Lázaro deve estar nos ouvindo, sou prestador de serviço em uma logística. Se é prestador de serviço autônomo... Ou se é empregado. Ou se é CLT. Ele está respondendo aqui, doutor, é assim que funciona, viu, gente? Interação ao vivo, nosso advogado do povo para tirar a sua... Ele é autônomo. Obrigado, viu, Lázaro? Ele é autônomo. Então, Lázaro, aí muda um pouco a conversa. Se você é autônomo, vamos lá, entende que você assume algum risco? Então você tem um contrato. Esse contrato, todas as partes assumem risco em determinados negócios. Agora, isso sim, se efetivamente você é autônomo. Agora, quem diz que você é autônomo ou que você é empregado? Só a justiça. Muitas vezes a relação de autonomia pode estar mascarada numa atuação diretamente como empregado. Então, só o caso concreto a averiguar. Mas partindo da premissa que você é autônomo, se você contratou isso, não vejo problemas. Poderia sim ser efetuado esse desconto. Agora, toda a cláusula contratual, mesmo quando você tem partes iguais dentro de uma relação jurídica, ela pode ser interpretada caso o juiz verifique que ela impõe manifesta vantagem para uma das partes ou necessariamente se ela for abusiva. Então tem que verificar o caso concreto, mas num primeiro momento eu percebo que não há ilegalidade nesta cláusula. A conferir. Doutora Valdete de Uberaba, que está conosco aqui, ela conta o seguinte: doutor, eu estava trabalhando há 2 anos e por conta de problemas de saúde fui aposentada por invalidez. Ela quer saber quando posso dar baixa na carteira e se posso receber o meu FGTS. Não pode dar baixa na carteira. Não pode porque o contrato fica suspenso. Agora, o FGTS, você pode fazer o levantamento cumprindo uma das regras previstas na lei do FGTS. E aí, no caso específico, por desemprego involuntário, não vai se preencher, mas pode, de repente, se valer para investimento numa casa própria, dentre outros requisitos previstos na legislação. A sua carteira, ela estará aberta, não será dado baixa, porque a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria. Na verdade, é uma suspensão de contrato de emprego permanente que você recebe do INSS. Porque se você voltar a trabalhar, a aposentadoria por invalidez, ela se suspende e você perde esse benefício. Doutor Leandro Souza, ele continua conosco ao longo do programa, vai só fazer uma pausa breve para beber uma água e daqui a pouco ele volta a responder suas perguntas. Muitas perguntas, viu, doutor? O pessoal de Tuiutaba está participando, de Monte Carmelo, daqui a pouco a gente se fala novamente. Perfeito. E você pode continuar mandando suas perguntas, tá certo? Começam hoje as inscrições do concurso da Prefeitura de Uberaba. Os interessados têm até o dia 9 de maio para se inscrever. Vamos saber do Juliano Carlos, então. Que concurso é esse, Juliano? Boa tarde, companheiro. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma oportunidade boa para o uberabense que está procurando estabilidade, procurando ser concursado do município. Está aberto aí, já foi publicado o edital há alguns meses e abril. Hoje começou as inscrições para esse concurso público que vai ser realizado aqui em Uberaba nos dias 15 e 16 de junho. As provas serão aplicadas. Então, o concursado, a pessoa que estiver pensando em prestar esse concurso, Bagnete, ela tem a possibilidade de prestar para 2 áreas diferentes, tendo em vista que as provas serão no final de semana, no sábado e no domingo. São 475 vagas disponíveis para vários cargos em vários setores da Prefeitura Municipal de Uberaba, a área da saúde, a área do esporte, a área da educação e também do administrativo. Então, 475 vagas. Esse concurso, inclusive, as inscrições eram para terminar dia 22 de abril, mas teve essa prorrogação, vai até o dia 9 de
maio, às 15 horas. E uma novidade, Bagnete, a pessoa que estiver interessada em prestar esse concurso pode procurar o site, entrar no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, tem lá o edital, tem também todo o passo a passo para as inscrições e lá na entrada do Centro Administrativo Municipal, na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, tem um guichê específico para as pessoas saberem o que necessitam, quais os requisitos, grau de escolaridade e também os valores que variam aí entre R$ 49,00 e até R$ 85,00. Então, é uma ótima oportunidade, mais de 400 vagas de emprego, no total de 475. É só estudar, prestar o concurso e, se der certo, Bagnete, correr pro abraço. É verdade, Juliano, né? Muita gente aí mira nos concursos públicos aí por uma série de benefícios, inclusive a estabilidade. A coisa vai evoluindo, mas enfim. Falando dos servidores públicos aí de Uberaba, Juliano, a Câmara Municipal, ela aprovou o reajuste salarial dos servidores. De quanto foi esse reajuste? Começa a valer a partir de quando? Pois é, Bagnete, essa situação já estava se arrastando, esse pé de guerra entre o Sindicato dos Servidores de Uberaba e também o Poder Executivo, porque foi feita a proposta, através do Executivo, do reajuste de 3,71. Então, os servidores não estavam aceitando esse reajuste, inclusive nós cobrimos, por vários dias aí a paralisação, a greve dos servidores, os integrantes da educação também paralisaram, foram para a porta da Prefeitura, fizeram lá uma mobilização, entraram na Justiça por conta desse reajuste que foi repassado, mas foi aprovado ontem numa sessão na Câmara Municipal por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários, o reajuste de 3,71 no salário dos servidores aqui do município e o reajuste de 4% no Vale Alimentação. Alguns integrantes da Prefeitura Municipal de Uberaba, servidores sindicalizados, usaram a tribuna, protestaram contra esta situação, teve discussão por cerca de 2 horas, vereadores da base aliada fizeram o reforço aí, ajudando o município, falando sobre os reajustes que tiveram no passado, mas não convenceram os servidores que estavam ontem lá na Câmara Municipal. Então, a partir de agora, provavelmente no mês que vem já vem com esse reajuste, só que tem um detalhe, Bagnete, o sindicato entrou na Justiça, então vamos aguardar o posicionamento da Justiça, tendo em vista que a Justiça diz que marcaria uma audiência de conciliação. Foi aprovado na Câmara, mas se o Sindicato dos Servidores Municipais reforçarem esse pedido na Justiça, pode ter aí alguma reviravolta ou desdobramentos. Nós vamos continuar acompanhando e, claro, com certeza, se tiver novidade, vamos trazer na tela da Band. Bagnete. Combinado, Juliano. A gente segue acompanhando essa queda de braço aí. Também tivemos situação semelhante em Uberlândia, aonde o reajuste chegou na casa de 4%. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Na sequência, a gente volta com o caso dessa estudante, dessa jovem estudante que teve um mal súbito dentro de um ônibus aqui em Uberlândia e acabou morrendo. Existe uma investigação em curso e a gente vai contar para você em que pé que está. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Tá precisando fazer ou trocar seus óculos? Venha para a Telefotótica. Aqui tem qualidade, tecnologia e ainda tem garantido o melhor preço e entrega mais rápida da cidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Aqui você encontra as melhores marcas em lentes, armações e óculos de sol com o melhor preço do mercado. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Na hora de fazer suas comemorações, venha para a Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, hein, Zé? Isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Nacional Peças e Serviços, sempre com equipe preparada para melhor te atender e com grande e variado estoque, o maior da região, né, Davi? É isso mesmo, pare de sofrer. Aqui na Nacional você encontra as principais marcas do mercado e uma grande variedade de estoque em peças elétricas e ar-condicionado. Nacional Peças, vem pra cá.
De volta com a sua participação, muitas mensagens aqui. Hoje, terça-feira, é o dia do nosso advogado do povo, tá? Então a gente já está selecionando as perguntas aqui. Daqui a pouco o Dr. Leônidas está de volta, tirando as suas dúvidas. Um homem de 42 anos foi assassinado de ontem para hoje no bairro Bom Jesus, aqui em Uberlândia, em mediações da Avenida Monsenhor Eduardo. De acordo com o boletim de ocorrência, a suposta assassina é a companheira dele, de 24 anos, que teria encontrado mensagens de outras mulheres no celular do marido. Os dois brigaram e ela acabou acertando aí, então, o homem com uma facada no peito. Ele foi socorrido e não resistiu. A mulher foi presa em flagrante. Tá, isso nas imediações ali daqueles bares, daquelas boates ali na Avenida Monsenhor Eduardo, né? A mulher, a jovem que você vê aí, seria gerente de uma dessas casas, né, e teria visto as mensagens do companheiro com outras mulheres que trabalham ali naquela região, acabando em um assassinato terrível como esse. A universitária Vitória Alice Pereira Cardoso, de 19 anos, morreu depois de um mal súbito dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui de Uberlândia. O motorista rapidamente levou-a para o UAI Tibério, mas a jovem não foi atendida de imediato, ficou dentro do veículo à espera de ajuda e não resistiu. Gustavo Galvão está de volta ao vivo aqui, ele conversou com familiares, né, também acompanhou aí as justificativas da saúde pública e traz toda essa história para a gente agora, o Galvão. Pois é, Bagnetti, boa tarde novamente. Muita gente, apesar da comoção desse caso da Vitória, muita gente se pergunta o que realmente aconteceu. Nós, primeiramente, conversamos com Marco Túlio Ferreira, que é o superintendente de saúde da Missão Sal da Terra, uma empresa que administra a UAI do bairro Tibério, e em entrevista coletiva ele nos informou que houve sim o atendimento, mas existe todo um protocolo de segurança, e esse protocolo, ele determina que a prioridade de atendimento seja destinada para as pessoas que estão dentro da UAI ou seja, que estão dentro da UAI e não as que estão de fora. Vamos ouvir um pouco desta entrevista. Houve o atendimento. Nós não estamos falando aqui que não houve o atendimento. O primeiro profissional que foi até o ônibus foi um profissional enfermeiro, então esse foi o primeiro profissional. Então eu digo o seguinte, houve um tempo para ser questionado, é o que está se questionando? Sim. Por que num primeiro momento houve um entendimento que não deveria ir? Isso é que está sendo investigado. Na sequência, o nosso enfermeiro, junto com o nosso maqueiro, eles foram até o ônibus, fizeram o resgate, levaram para dentro da unidade e o socorro de parada foi prestado. No primeiro momento foi comunicado, certo? Então vocês buscam a vítima no ônibus. Era uma paciente obesa e houve essa dificuldade. No retorno, a gente definiu ir lá fazer o resgate. Marco Túlio Ferreira, ele nos informou que há todo um protocolo de segurança para se fazer o atendimento na UAI do bairro Tibério. Vamos acompanhar isso também. Ao chegar na UAI, foi procurada a equipe de suporte da unidade para prestar o socorro e eles simplesmente alegaram que não podia prestar o socorro porque ela tinha que estar dentro da unidade, que eles não podiam ir atender alguém que estava fora da unidade. Alegaram que ela era uma mulher grande, forte, que eles não conseguiam removê-la, mas mesmo assim eles não se sensibilizaram e não deram a ela o atendimento e ela ficou agonizando dentro do ônibus por 30 minutos aproximadamente, conforme foi informada a família. A família questiona muito que ela não estava caída na rua, ela não estava passando pela porta da unidade e desmaiou. Ela foi levada até a unidade e só não entrou porque o ônibus não cabia ali. Foi nos informado que há todo um protocolo de segurança a fim de que não sobrecarregue a UAI do Tibério, por isso aconteceu todo esse imbróglio que infelizmente desagou na morte da jovem Vitória de 19 anos. Ainda Marco Túlio Ferreira nos dá mais detalhes sobre isso. Então, nós estamos fazendo, nós temos uma transição dentro do setor leste. E a gente, como eu disse no início, nós trabalhamos com protocolos, nós trabalhamos com fluxos que visam a segurança. Qualidade em saúde é segurança. E o nosso protocolo, a nossa definição se acontecer a necessidade de buscar o atendimento fora da unidade,
nós vamos deslocar uma equipe para avaliar o local e fazer o resgate. Ricardo Bagnetti, nós conversamos com a Juliene Silva, que é a tia da vítima. Ela nos informou que o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, ele vai se posicionar junto ao poder público para a realização de algumas passeatas e também de uma audiência pública a fim que se reveja esses protocolos de atendimento dentro das UAIs aqui do município de Uberlândia. Vamos acompanhar. Sim, o diretório acadêmico da UFO, o DCE, ele já protocolou junto ao Conselho Municipal de Saúde uma pauta para poder se discutir o acontecido. Isso já vai acontecer no dia 24 de abril. E também o DCE irá protocolar junto à Câmara Municipal um pedido de audiência pública para discutir situações como essa a partir do que aconteceu com a Vitória. A existência desse protocolo de não atendimento, até que ponto ele realmente existe, ele é real e ele deve ser seguido. A essa altura do campeonato, nos resta lamentar a morte dessa jovem de apenas 19 anos que passou mal dentro do ônibus e, pelo que os fatos indicam, não foi socorrida a tempo. Agora a gente vê uma grande mobilização, a gente vê informação e contra-informação, uma série de argumentos, uma série de alegações para tentar justificar o injustificável, que a gente não viu no momento que ela passou mal dentro do ônibus. Que ali, de frente a uma unidade de saúde, as pessoas que estavam dentro do ônibus, com os profissionais que trabalham na UAI, poderiam ter feito o socorro de pronto. Então, toda essa mobilização agora, a gente espera que sirva para que outros casos como esse não aconteçam. Mas lá na hora que ela estava passando mal, ninguém mexeu uma palha sequer. Vamos continuar acompanhando esse caso muito de perto. Vem cá agora que eu quero falar com você que está cansada de andar de carro velho ou de busão. Pois é, gente, a Azulin vai sortear um carro 0 km para você, mais 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulin. Quem diria, hein? Além de deixar sua casa bem cuidada, cheirosinha com Azulin, você ainda pode se dar bem e andar de carro zero. Estamos de volta. Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta. Como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulin? Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto, já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! Viu aí, né? Promo Show Azulin. Você compra, cadastra e concorre. Chame o Azulin aqui porque tem muita notícia para você. Uma ambulância se acidentou na região de Monte Carmelo. A imagem é assustadora. Dentro dela estavam a mãe e um bebê. Quem tem as informações para a gente? Você está vendo as imagens aí, o estado, e se não me engano é a segunda ambulância que a gente mostrou acidentada esses dias. Deixa eu chamar o César Campos, que está ao vivo com a gente, e vai trazer detalhes de mais esse acidente. Boa tarde, César. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos. Estava realmente lembrando disso nesse momento, né? A gente mostrou recentemente um outro acidente com ambulância, dessa vez com 3 pessoas dentro dessa ambulância. Enfim, uma imagem que realmente choca, uma imagem impressionante. Esse acidente foi no início da noite de ontem, na MG 223, lá em Monte Carmelo. O motorista da ambulância, um homem de 53 anos, Bagnetti, informou à Polícia Militar Rodoviária que ele transitava ali pela comunidade, perto da comunidade ali de Celso Bueno, e que, de forma muito repentina, surgiu na frente da ambulância 4 bois. Ele disse que ele tentou desviar aí dos animais, mas acabou atropelando aí um deles. Na ambulância, além do motorista que não ficou ferido, estavam outras 3 pessoas. Uma mulher de 29 anos, uma jovem de 16 e um recém-nascido com menos de 2 meses de vida. Ele tinha 1 mês e pouco de vida, 55 dias de vida. Todos eles foram conduzidos ao pronto-socorro de Monte Carmelo, aparentemente, Bagnetti, sem lesões, mas passaram por lá por todos os exames necessários e estão sendo acompanhados. A gente segue acompanhando esse caso. Eu volto com você. Obrigado, César. Já não bastasse todos os problemas que a gente sempre mostra nas nossas rodovias, ainda tem animal solto na pista, ainda para aumentar o risco de quem passa pelas estradas da região.
Muito mais. Segundo acidente com ambulância aí em pouco tempo que a gente traz para você. O baú de uma carreta que transportava latas de energético pegou fogo de ontem para hoje, próximo a Araxá. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, você está vendo aí, que atuou no combate às chamas. Equipes da concessionária que administra o trecho e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local. Segundo aí então os militares, ninguém se feriu, ainda não se sabe o que pode ter provocado o incêndio. Parece que começou de cima para baixo, vai entender o que aconteceu aí. Uma quadrilha que furtou vários condomínios em Goiânia e Uberlândia foi presa em Uberaba. Deixa eu saber do Juliano Carlos aí, que essa turma, como é que você costuma falar, Juliano? Isso aí mordeu no arame? Exatamente, Bagnete. A casa caiu para essas 5 pessoas, 4 foram presas em um veículo e o outro suspeito no outro carro. A Polícia Militar aqui em Uberaba recebeu informações de policiais de Goiânia e também aí de Uberlândia sobre esses integrantes dessa quadrilha que praticavam furtos em condomínios de luxo. Entravam nos locais fingindo que iriam alugar algum apartamento ou desculpa de visitar algum parente e cometiam os furtos. Então eles estavam fugindo de Uberlândia, sentido São Paulo, e foram abordados aqui em Uberaba após perseguição na BR-050 e também em um canavial. Primeiro foi parado o veículo Ford Fiesta com 4 indivíduos e os policiais encontraram dinheiro, anéis de luxo, relógios também de alto valor, entre outros produtos. O outro suspeito fugiu no veículo Fiat Uno de cor preta e foi abordado 2 quilômetros após. Durante verificação, as equipes apreenderam 3 armas de fogo, o que indica que não é só furto, pode ter roubo junto com essa formação de quadrilha. Então, todos foram presos em flagrante, levados até a delegacia aqui em Uberaba, tiveram as prisões confirmadas, estão na penitenciária e devem passar daqui a pouco pela famosa audiência de custódia. Aí nós vamos saber se continua mordendo no arame ou se vai ter uma folga aí nessa dentadura, Bagnete. Tá certo, Juliano. Um camarada comete crime lá em Goiânia, vem pro lado de cá, a gente sempre fala, né? Se escondeu no lugar errado, não vem para Uberlândia, para Uberaba, para Triângulo Mineiro, que vai se dar mal. Agora a gente reforça, nem passa por aqui, corta, volta, porque senão a polícia te pega. O cara comete crime lá em Goiás, vem para cá fugindo para São Paulo, vai cair, vai dançar, igual o outro lá que matou o galerista no Rio de Janeiro, veio para cá, foi preso aqui. O outro que matou o policial lá no litoral paulista, veio para cá, foi preso aqui. Então, gente, corta a volta. Bandido corta a volta e não vem para essas bandas de cá, não. Fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, voltamos com o advogado do povo. Supermercado Bom Preço. Ofertas especiais toda semana. Sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. A Covid-19 ainda representa um perigo. Se você apresentar qualquer sintoma, é importante usar máscara. Embora a pandemia esteja sob controle, a doença ainda não está. E com o surto de dengue, o cenário de epidemia representa um alto risco para a população. Combater simultaneamente dengue e Covid exige esforço. Juntos podemos enfrentar esse desafio e cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Apoio Câmara Municipal de Uberaba, o legislativo mais perto de você. De volta, junto com o doutor Leônidas Souza, para a gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, né, doutor? Olha só, muitas perguntas. Deixa eu agradecer o JV Santos. Olha que o negócio é tanta pergunta que até travou. Ele conta o seguinte, ele teve um acidente automobilístico, ele pagou a franquia do seguro para consertar o carro dele. O outro veículo é que avançou o pare. A dúvida do JV, nosso telespectador, ele pode cobrar o valor pago da franquia junto ao juizado especial? Pode cobrar sim, até porque você teve prejuízo, sendo que você não deu causa ao prejuízo. Em outras palavras, bateram no seu carro, você pagou franquia? Ora, você pode cobrar a franquia daquele que causou o dano.
Bem simples, pode se valer do juizado especial, municiar-se de todas as provas, que é o boletim de ocorrência, as fotos do acidente, e ali instruir o processo de maneira a demonstrar que o causador do dano foi o terceiro. E a culpa não foi sua, logo, o que você pagou pela franquia, você terá direito ao ressarcimento. Doutora Marta está nos acompanhando aqui, ela conta que o filho é autônomo, fez uma cirurgia de hérnia e que tem 60 dias que está afastado. Ela quer saber como proceder para receber o auxílio, né? Isso, para receber o auxílio do INSS. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, verificar. É segurado do INSS? Mantém essa qualidade segurado? O que significa manter a qualidade segurado? É você estar sempre contribuindo, não pode parar de contribuir. Claro, se você é empregado de empresa, a empresa ela realiza a contribuição e faz o desconto na folha do empregado. O que deve ser feito? Se ele é empregado, a própria empresa pode dar entrada, caso não o faça, você mesmo. Pode dirigir-se ao INSS acessando o site e ali protocolar um requerimento de auxílio-doença, aguardar os trâmites legais, aguardar a perícia médica e, se ficar constatado a incapacidade, vai receber o benefício retroativo, considerando, então, que você efetivou esse pedido. Doutor, o Rafael Rodrigues, que está conosco aqui, ele quer saber o seguinte: doutor, quando você faz o saque aniversário e posteriormente é desligado da empresa, o valor residual fica bloqueado? Consigo utilizar em algum momento este recurso? Vamos lá. Quando você opta pelo saque aniversário, você opta por um levantamento de FGTS diverso do padrão. O padrão foi desligado da empresa, você saca completamente. A partir do momento que você opta por essa modalidade diversa, você só pode sacar nas datas de aniversário. Em resposta, foi desligado da empresa, posso levantar tudo que tem no FGTS? Não pode. Você pode levantar multa de 40% do FGTS que a empresa vai depositar, caso você tenha sido dispensado pela empresa. Caso contrário, você deve aguardar as datas de aniversário para que você faça esse levantamento paulatino. Doutora Cacilda, de Uberaba, também acompanhando o programa, ela conta que o marido trabalha 24 anos numa empresa de ônibus rodoviário. E ele quer sair de lá, está cansado. Se ele pedir para sair, ele tem algum direito? Tem, claro que tem. Todas as pessoas que pedem demissão da empresa mantêm os mesmos direitos, em regra, daquele que é dispensado. O que vai mudar é a questão de acesso ao seguro-desemprego, levantamento do FGTS e a multa de 40% do FGTS. Então, esses 3 pontos serão diversos. Todavia, mantém-se os direitos às férias, 13º salários, todas as coisas, todas as verbas atinentes a uma relação de emprego. Doutora Leninha, que está perguntando se ela pode vender a parte dela na casa dos pais para o irmão, sendo que eles que todos estão de acordo. Pode, não há nenhum problema. Não há problema nenhum, havendo concordância dos demais, nenhum problema legal com relação a isso. Doutora, mais uma pergunta semelhante à anterior que havíamos respondido, é a Daniela, que está aqui. Ela quer saber se, a partir do momento que ela pede demissão, ela tem direito a receber alguma coisa. Ela está nos assistindo aqui em Uberlândia. Sim, tem direito em receber sim, como dissemos anteriormente. Você tem direito a férias que porventura estiverem vencidas, 13º proporcional, você tem direito em cumprir o aviso prévio que você mesmo ali deu causa, mas você pode cumprir mais 30 dias de aviso. Então você mantém os seus direitos. O que vai modificar é que você não vai conseguir sacar o FGTS, não vai ter direito à multa de 40% sobre o FGTS e, claro, como você pediu demissão, não terá acesso ao seguro de desemprego. Doutor, o Itamar, que está nos acompanhando, quer saber se os cartórios eles podem dividir o valor do protesto, se existe essa possibilidade. É verificar essa questão de parcelamento sobre valor de protesto. Aí você me pegou, não sei te informar no ato, mas é possível verificar junto ao cartório se há alguma norma interna, porque lei federal não há tratando sobre isso, mas se há alguma norma interna ali do cartório que possibilita esse tipo de parcelamento. Doutor, olha, muitas perguntas, a gente já agradece a todos aqui, então, pela participação. Olha aqui, deixa eu tentar, a Jeane, a pergunta que nós já fizemos aqui, que são muitas perguntas. O Wilson, de Uberaba, tenho 15 anos de CLT, antes da reforma previdenciária, já me aposento com 65 anos de idade, doutor? Entendo que sim. Entendo que sim, se você de fato conseguir comprovar esses 15 anos de contribuição e você preenchendo o requisito da idade, a conferir o seu CNIS, que é todo o seu histórico de contribuições previdenciárias, entendo que você já tem direito adquirido à aposentadoria.
Doutor, mais uma pergunta aí de desligamento, é a Camila, né? Só que é um pouquinho diferente. Ela conta que tem 9 meses de carteira assinada. Se ela pedir conta, se ela tem direito a parcelas do seguro, né? Quais são os direitos nesse caso? Bom, respondendo a sua pergunta por último, o seguro-desemprego você não tem direito porque você pediu demissão. Quem pede demissão, regra, não tem direito ao seguro-desemprego, pois a regra é o desemprego involuntário. Se pede demissão, desemprego é voluntário. Quanto aos direitos, 9/12avos de férias, 9/12avos de 13º salário, a regularidade dos depósitos do FGTS, embora você não possa sacar, mas vai ficar lá retido, é direito seu, e cumprir o aviso prévio de 30 dias. Doutor, já a pergunta da Eliana é sobre a aposentadoria. Ela conta que se aposentou por invalidez, mas continua a pagar o carnê do INSS no valor de R$ 155. Está correto isso, doutor? Entendo que não, até porque você não há mais trabalho. Se não há mais trabalho, não há mais o fato gerador contributivo. Então, entendo que não seria cabível, mas a verificar. Agradecer ao doutor Leandro Souza pela gentileza de nos atender aqui toda terça-feira. Terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação. As perguntas que nós não respondemos hoje a gente guarda para a próxima semana. Eu e o doutor Leandro vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que na sequência tem muita informação para você. Até já. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Melancia, banana nanica, abacate, chuchu, batata doce, R$ 2,99 o quilo. Feijão carioca ligeirinho, 1 quilo, R$ 4,78. Filé de peito de frango, pif-paf, super frango, 1 quilo, R$ 16,99. Pernil, paleta suína com osso, a pururuca, R$ 11,99 o quilo. Leite semi, 1 litro, R$ 3,99. Ovos brancos, Rancho da Lua, 20 unidades, R$ 11,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O desempenho do balanço 2023 da Cochupé superou todas as expectativas. Um resultado tão positivo que distribuirá 101,4 milhões de reais às famílias cooperadas referente às sobras. Recebemos e embarcamos números expressivos de sacas de café arábica. Estas conquistas são resultados da participação e confiança dos cooperados na Cochupé, o que fazemos questão de agradecer. Muito obrigado. Vamos dar uma espiadinha lá no Band Mulher para saber os assuntos de hoje? Bora lá com a nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para vocês que nos acompanham. Logo depois do almoço eu vou falar de um assunto que não combina nada com o almoço, que é o tal do jejum. Hoje em dia, nessa onda de querer emagrecer, tem muitas pessoas fazendo o jejum intermitente. Fica por horas e horas sem comer em busca do emagrecimento. Mas são muitas as dúvidas. Como fazer, o que comer logo em seguida, se qualquer pessoa pode fazer e se dá certo realmente, né? Por isso eu trago hoje um médico para falar sobre como que funciona esse negócio do jejum intermitente. Também vamos falar sobre o combate ao bullying, já que no fim de semana foi o dia, né, de conscientização sobre esse assunto. E a gente vem com 2 pessoas de um instituto que vem fazendo um trabalho nas escolas para falar sobre o quanto o bullying pode prejudicar na vida, no desenvolvimento das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Então vamos falar sim sobre esse assunto e mostrar também uma cartilha que foi lançada em Uberlândia recentemente, que fala sobre os 10 mandamentos do bullying. Tem também hoje, gente, dicas de como deixar sua casa limpa e perfumada e bastidores dos famosos, com tudo que tá rolando na vida dos artistas. Tô aqui, coladinha com Minas Urgentes, esperando vocês. Eu assisto o Band Mulher almoçando, viu, Vanessa? Eu só consigo almoçar depois do Minas, então eu fico assistindo. O jejum fica pra cedo, então. O jejum fica pra cedo. Obrigado, bom programa pra você. Obrigada. Tá todo mundo convidado a assistir o Band Mulher. Daqui a pouquinho coladinho aqui no Minas. Olha só, de olho em atrair clientes cada vez mais interessados na experiência, tá? Comerciantes estão criando atividades diferentes das tradicionais e a gente foi conhecer mais de perto. Olha só. A Ilta trabalhou em uma empresa de distribuição de livros por 20 anos. Quando recebeu a notícia de que o local iria fechar, não teve dúvidas em tomar a decisão de abrir uma livraria ali mesmo. Mas a livraria não oferece só a venda de livros. Livro é afeto, café é afeto, por que não juntar os dois, né? E são os novos modelos também, os novos modelos de livraria, não só no Brasil, no mundo. Hoje, as últimas livrarias que abriram foram nesse porte, são pequenas livrarias
para quem procura preço. A livraria é para quem procura uma boa literatura, para quem quer viver uma experiência, para quem quer degustar, descobrir. Esse é o papel da livraria, né? Eu falo que até é terapêutica. Uma livraria, ela serve para isso, ela é uma terapia. Não é comum vermos hoje em dia estabelecimentos que trabalham com um só segmento. Essa junção de serviços oferece uma experiência completa para o cliente. São serviços agregados. Igual aqui a gente tem um brinquedo pedagógico que tem a ver com a formação da criança, o desenvolvimento, junto com a literatura. Tem o café, né, que é também um carinho, né? Tem o amante do café e do livro. Então, está tudo ligado. Então, não são separados. Tem um café. Não, a gente tem um café dentro de uma livraria. Tem todo um charme, tem todo um porquê. Nessa barbearia, por exemplo, o cliente, além do corte de cabelo, tem a oportunidade de tomar uma bebida, conversar com outros clientes e até jogar uma partida de sinuca enquanto espera. Tudo isso visando oferecer uma experiência diferente do tradicional. E quis trazer esse conceito das grandes redes de barbearias para o bairro periférico. Então, o nosso diferencial é esse. A gente está atuando em bairros periféricos, atendendo tanto o público A, B, C, porque nós conseguimos oferecer um ambiente diferente. Não somente um corte de cabelo, mas uma experiência, um momento de distração e lazer para os nossos clientes. Comércios que oferecem mais de um serviço são tendência nas grandes cidades do país e ganham cada vez mais espaço em Uberlândia. Essa diversificação ela começou através dessa grande rede de barbearia que eu prestei serviço, foi lá que eu conheci essa ideia, porque esse pessoal também, eles pegaram essa ideia de São Paulo. E São Paulo, então, é ali uma escola, né? Uma escola, é um centro onde difunde essas ideias. Acaba sendo muito prático, né? Em um local só você faz diversas atividades e tem uma baita de uma experiência. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente, não sai daí que ainda tem muita informação para você. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é Promoshou de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra. Algar Farming apresenta Farming Show 2024, nos dias 16, 17 e 18 de abril na Fazenda Canadá, em Uberlândia. Área agrícola experimental com mais de 5 hectares, 2 dias de campo com especialistas técnicos. Apoio de grandes players do agro nacional. Farming Show, a feira rural de produtor para produtor. Todo mundo sabe que amor não se mede, mas se ouve. Já imaginou a alegria de sua mãe ao ouvir sua voz? Então não perca tempo, passe na Clarivox e retribua quem sempre te ouviu. Compre aparelhos auditivos e ganhe sua idade em desconto. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você desfrutar cada momento. Consulte condições. Minas de volta, sempre na sua companhia. Olha só, a Celina sempre ligadinha aqui. Boa semana a todos, Bagnete. Semana abençoada, que assim seja. O Luiz Saraiva também está acompanhando. Olha aqui, quero agradecer o Claudinho, participou conosco aqui agora há pouco. Quem mais também está aqui? A Antonieta. Valeu, Antonieta, um abraço para você. O Michael Maciel, meu amigo lá do bairro Jaraguá, está acompanhando. Boa tarde, Bagnete. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho. O Márcio está lá no Jardim Patrícia também acompanhando, né, falando que esteve em Patos de Minas semana passada. Um absurdo pagar 2 pedágios na ida e na volta. R$50 para andar na rodovia cheia de buraco. Tá certo? Olha só, a gente não vê ninguém falando nada, arrumando nada. Tá certo isso? Márcio, não só para Patos de Minas, mas para Araxá e tantas outras rodovias. Agora que inventaram essa moda de pedágio e rodovia, uma porcaria. Aí na hora de inaugurar o Trevão aparece ministro, aparece secretário, candidato, todo mundo quer aparecer na foto depois numa obra que levou 10 anos para ficar pronto. 10 anos.
Idosos estão buscando cada vez mais os jogos na internet para diversão e estímulo ao cérebro. É isso mesmo. E o Uberlândia Projeto ajuda nessa empreitada e a gente mostra para você. A dona Maria não consegue mais desgrudar do celular. O motivo? Um joguinho de caça-palavras que ela baixou no aparelho. Eu amo tanto que é no celular quase a noite inteira. E ela não tem com que se preocupar se o uso for para trabalhar a mente, ainda mais de maneira divertida. Isso porque a tecnologia e os jogos eletrônicos podem estimular a memória e o raciocínio lógico dos mais velhos. Dentro disso, as tecnologias têm assumido um papel fundamental, tanto no quesito de games, de jogos, né? Seja no computador, seja no celular, quanto em outras tecnologias que nos auxiliam na nossa vida cotidiana. Então, uma pessoa que escolhe por passar o tempo ali usando um jogo que vai estimular a memória, ela com certeza está desenvolvendo áreas relacionadas à memória. Da mesma forma, um jogo que trabalha a atenção. Segundo dados do IBGE, o número de idosos que acessam a internet subiu de 24% em 2016 para mais de 62% em 2022. Aqui em Uberlândia, o Centro Educacional de Assistência ao Idoso oferece aulas gratuitas de informática para idosos acima de 60 anos. A Fátima, de 63 anos, não depende mais dos filhos e netos para dar aquela ajudinha extra quando o assunto é tecnologia. Você sabe que a gente, estando sempre em atividade, isso daí ajuda muito a nossa memória, né? Sempre ativa, sempre esperta. E também tem aquela alegria, aquela sensação de alegria. Por quê? Por eu saber. Você imaginou aquela sensação de saber assim, eu sei, não preciso perguntar para ninguém? É muito bom. E pensando em atender a demanda da terceira idade, a indústria dos games já tem se adaptado. Hoje em dia nós temos jogos que são muito tranquilos para serem jogados, que você pode jogar com paciência, com calma, começar a jogar agora e terminar só mês que vem, por exemplo, né? Antigamente a gente não tinha isso. Então, hoje nós já temos idosos jogando bastante, né? Principalmente jogos como Candy Crush, que é um jogo que é considerado um jogo casual porque ele não te demanda uma atenção. A melhor idade está cada vez mais ativa, né? A expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior e essa turma aí está muito familiarizada com a tecnologia. Dona Rosinha, minha mãe, adora um videogame, né, Rosinha? Beijo para você. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando o Band Mulher com a Vanessa Pires, claro, você não vai perder. Tem a nossa programação da tarde com a Kátia Fonseca, o Datenão e o Gestione Serrati, 10 para 7 da noite no nosso Band Cidade. Nosso encontro é amanhã, 12h40, amanhã tem Médico do Povo, tá? Pra gente falar da sua saúde, claro que você não vai perder. A todos um forte abraço, até amanhã, tchau! Minha família é grande, não tinha esse aporte financeiro para poder custear algo tão caro que era ter um ensino superior. O FIES mudou minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu fui o primeiro da família até hoje de ter um grau superior completo. Sem ele eu acho que não seria o que eu sou hoje, de ter criado a minha própria história. Quando veio a pandemia, eu já estava no finalzinho da faculdade. Eu acabei perdendo o estágio, que era a minha forma de fazer o pagamento do FIES todo mês ali. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Chegou a nossa vez de ser feliz. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Band Mulher, oferecimento